dois, três e... Boa tarde, pessoal! Boa tarde, pessoal! Nós, alunos do primeiro ano B, daremos início à apresentação do trabalho da professora Ariadne com o tema Expansionismo Marítimo. A nossa equipe é composta por mim, Maria Eduarda, por Marcele, por Lara, João Vitor Lopes, Manuel, Luiz Miguel e Kiev. Bom, dando início na expansão marítima, nós sabemos que a transição da Idade Média para a Idade Moderna ocorreu diversas transformações na Europa Ocidental, como, por exemplo, o poder dos senhores feudais foi sendo substituído por um processo lento pelo poder centralizado dos reis, o que possibilitou a formação de estados nacionais e a burguesia se fortaleceu politicamente. Além disso, os comércios e as cidades ganharam grande relevância no cenário político. E nesse processo até mesmo a Igreja Católica perdeu seus fiéis. E o que tudo isso tem a ver com o expansionismo marítimo? Bom, vamos entender um pouco agora. Bom, outro processo que faz parte desse contexto histórico que eu citei anteriormente é o expansionismo marítimo. E o que foi essa expansão marítima? Bom, a expansão marítima é o nome dado ao fenômeno ocorrido entre os séculos XV e XVII, quando inúmeras expedições partiram das grandes potências europeias na busca por alcançar as terras no extremo oriente. Dizem até que ele extrapolou os contornos globais, ou seja, transformou o mundo antigo. E um dos principais motivos foi a superação da crise econômica nos séculos XIV e XV e o desenvolvimento da economia mercantil com a conquista de novos mercados, que é onde passamos para a expansão comercial. Bom, na expansão comercial tivemos vários pontos. Um dos primeiros foram os monarcas e os burgueses se aliaram em busca de novas rotas comerciais. Os monarcas visavam ampliar as suas riquezas e os burgueses, para aumentar suas margens de lucro, buscavam mercadoria nas regiões produtoras para evitar a interferência de atravessadores. Se deu também após a queda da Constantinopla, em 1453, onde restringiu o mercado com o Oriente. A burguesia buscou formas de manter dinamismo e lucratividade nas atividades comerciais e o Oceano Atlântico passou a ser explorado com maior intensidade. Bom, agora o principal fato de todo esse contexto foram as grandes navegações. As grandes navegações foram um processo de exploração do Oceano Atlântico realizado pioneiramente por Portugal no século XV e acompanhado por outros países europeus ao longo do século XVI. Levaram uma série de descobrimentos por parte dos europeus e resultaram, por fim, na chegada europeia ao continente americano em 1500. Por meio das grandes navegações, iniciou-se a colonização da América e consolidou-se a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Falando agora sobre o pioneirismo português. Bom, Portugal foi o primeiro estado nacional a navegar pelo Oceano Atlântico e a criar novas rotas. E agora eu vou explicar um pouquinho para vocês os fatores que levaram a isso. Bom, para a gente entender o pioneirismo de Portugal, a gente tem que considerar alguns fatores que favoreceram esse pioneirismo. A primeira coisa que a gente precisa entender é a Revolução de Avis, que aconteceu ali em 1383, quando Dom Pedro morreu, que gerou a guerra civil, né, do território, pois a parte da corte havia escolhido o rei de Castela Leão, que era a atual Espanha, como seu sucessor. Mas Dom João de Avis, que era irmão de Dom Fernando, se posicionou contra isso, contra a submissão de Portugal. E em 1385 a guerra terminou, favorável para os portugueses, garantindo a independência de Portugal e dando início à dinastia de Avis.
Outra coisa que a gente precisa entender é que os portugueses aprimoraram muito os seus conhecimentos náuticos e as técnicas de navegação que foram adquiridos no contato com os muçulmanos e os genoveses e venezianos. E a localização geográfica de Portugal também era muito favorável, pois ficava ali na saída do Oceano Atlântico e muito próximo à África. Então, esse foi algum dos fatores que favoreceram muito o pioneirismo de Portugal. Agora eu vou falar sobre a representação do desconhecido. A empreitada marítima tinha diversos obstáculos no início da cartografia e as técnicas de navegações eram pouco aprimoriadas. E com o tempo, ocorreu mudança. Os portugueses difundiram o uso da bússola e desenvolveram o quadrante objeto usado para calcular a latitude e aperfeiçoar o astrolabe, ferramenta que media a altura dos astros em relação ao horizonte durante a navegação. Tais melhoramentos e inversões favoreceram a prática náutica. Se por um lado a ideia de explorar o oceano parecia assustadora, por outro, quando chegavam a um porto europeu, alguns viajantes relatavam terem visto reinos tão ricos em que os telhados e paredes das construções eram de ouro puro. Outros indivíduos afirmavam terem visto pessoalmente seres acéfalos, exércitos de Amazonas. Eu vou falar um pouco sobre as conquistas dos portugueses. A primeira grande conquista dos portugueses foi a cidade de Ceuta, em 1415. Ceuta era um ponto de encontro de várias caravanas árabes. Era uma cidade bastante rica, graças ao seu comércio, que era praticado ali pelos muçulmanos. E a partir daquele momento, uma parte significativa do comércio no Mediterrâneo passou a ser controlada pelos portugueses. Entre 1419 e 1420, os portugueses conquistaram o arquipélago de Madeira, que foi o primeiro local onde implantaram a produção de cana-de-açúcar e de onde obtinham trigo para Portugal. No ano de 1435, os lusitanos alcançaram o Cabo Bojador e em 1488 chegaram ao Cabo das Tormentas. A travessia dessa localidade garantiu aos portugueses o acesso às Índias, aonde chegaram no fim do século XV. Agora falando um pouco sobre a expansão marítima espanhola. A Espanha foi o segundo país a se lançar nas grandes navegações. A primeira viagem marítima financiada pelo país ocorreu em 1492 com Cristóvão Colombo, 77 anos depois de os portugueses invadirem Ceuta. Mas por que aconteceu essa expansão? Definitivamente para lucrar. Eles queriam alcançar os mercados onde eram comercializados as lucrativas especiarias orientais. Eles tinham o desejo de descobrir novas rotas comerciais, além de outras fontes de riqueza. Cristóvão Colombo tinha o objetivo de chegar às Índias, mas ele teve uma mudança de planos e seguiu outro caminho, o qual desembarcou nas Bahamas, crendo que ele tinha alcançado as Índias. Cristóvão Colombo chegou à América no ano de 1492 em caravelas, a mando dos reis católicos da Espanha. Agora eu vou falar um pouco sobre a divisão do mundo conhecida e a reação da Europa. Bom, o mundo é dividido em três: Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo. O Velho Mundo era uma expressão usada para designar a visão dos europeus por volta do século XV. Nessa época, eles só conheciam somente os três continentes: a Ásia, a África e a Europa. Depois da viagem de Cristóvão Colombo, surgiu uma ameaça de conflito entre os espanhóis e os portugueses pelas possessões marítimas, o que foi resolvido a pedido dos espanhóis, com a interferência do Papa Alexandre VI. Assim, em 1493 foi elaborada a Bula Intercoeteira, documento que determinava a divisão do mundo considerando uma linha imaginária, a 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras à direita da linha, o que abrangia a África, ficavam para os portugueses, ao passo que as terras à esquerda seriam dos espanhóis. No ano seguinte, o acordo foi revisto a pedido dos portugueses. Então, em 1494, foi estabelecido o Tratado de Tordesilhas, que mudava a linha imaginária de lugar. Agora ficava a 370 léguas da ilha de Açores. No Tratado de Tordesilhas, porém, havia um problema. Resolvia a questão entre Portugal e Espanha, mas ignorava qualquer outro povo. Sobre África, Ásia, Europa,
América e Oceania, um mundo. No início do século XVI, a China e a Índia eram grandes comerciantes entre os continentes, mas no decorrer do século XVI, a Europa se tornou um grande concorrente para eles. E com as explorações marítimas de Portugal e Espanha, o comércio europeu foi apenas fortalecendo. No decorrer das explorações marítimas portuguesas e espanholas, eles acabaram chegando ao território americano, que eles a confundiram com a Índia, e no decorrer disso eles acabaram colonizando esse território americano recém-descoberto, que por via ser conhecido posteriormente como Brasil. Com a chegada dos portugueses e espanhóis ao território conhecido como Brasil, eles encontraram muitas riquezas como madeira e ouro, que foram muito grandes para o forte comércio europeu. No decorrer dos séculos, a colônia portuguesa foi se estendendo até chegar um tempo em que ela foi se desvinculando de Portugal e criando seu próprio comércio com os demais. Os franceses e holandeses também tentaram se apossar de parte dessas colônias, só que não conseguiram, por conta que os portugueses estavam protegendo e resguardando seus tesouros desses povos. Bom, vou falar um pouco sobre os primórdios da globalização. A globalização é um processo econômico, 2 horas depois, político e cultural a nível mundial. Sua origem remete aos tempos das grandes navegações do século XVI, onde começaram a ocorrer as principais trocas de comércio. As grandes navegações talvez tenham sido o primeiro passo para o mundo se tornar globalizado. Foi um período de procura por novos locais para fazer comércio e explorar territórios que aconteceu entre os séculos XV e XVII. Boa tarde, me chamo José Arthur. Não pude aparecer na introdução do vídeo, mas espero poder apresentar minha parte agora. Bem, as relações comerciais e culturais estabelecidas durante o expansionismo marítimo, elas tiveram um impacto profundo, muito grande em várias partes do nosso mundo. A difusão de crenças religiosas e assimilação de conhecimentos técnicos e científicos e a adoção de elementos culturais foram apenas algumas das transformações resultantes dessas relações. O intercâmbio cultural mudou sociedades inteiras, modificando seus modos de vida e criando um legado duradouro, que ainda é evidente nos nossos dias de hoje. É fascinante perceber como essa relação comercial moldou o mundo em que vivemos hoje. Bem, as batatas são originárias dos Andes, América do Sul, onde vestígios indicam seu cultivo em 8.000 a.C. Foram levadas à Europa principalmente pelos espanhóis, no século XVI, onde eram desconhecidas até então. Inicialmente, o alimento não foi bem recebido pelos europeus, sendo utilizado apenas nos pastos para a criação de animais. Com o tempo, os europeus perceberam as vantagens do tubérculo. Era barato, saciava a fome e tinha bom rendimento no cultivo. Lentamente, a batata ganhou espaço no prato dos europeus e foi incorporada à alimentação básica em diversos países, tornando-se muito popular. Se você está duvidando do poder do tubérculo, saiba que a batata chegou a ser retratada em uma pintura em 1885. O título da obra, Os Comedores de Batata, com o criador sendo Van Gogh.